Vamos lá, esse é o podcast Saúde e Vida, uma conversa com alunos e alunas que participaram da jornada Saúde e Vida, ou seja, tiveram as suas vidas transformadas, alcançando a tão sonhada qualidade de vida, ou seja, pessoas que antes referiam fortes dores, que sentiam dores crônicas, aquelas dores que não passam, aquelas dores de longa data. São pessoas que sofrem indiferentemente de fibromialgia, dor de cabeça, dor lombar, dor de coluna, enfim. E hoje vivem com muito e muito mais saúde. Espera mais um pouquinho aqui. Vai ser um bate-papo bem rápido, eu espero. Bom, para quem aterrissou até aqui, meu nome é Thiago Santana, eu sou fisioterapeuta, expert em dor crônica, seja ela fibromialgia, dor de cabeça, bruxismo, que é aquela ocorrência quando você acorda com o maxilar, com a mandíbula totalmente esmiuçada, daquele aperto, né, aquelas tensões. Pode ser também devido à ansiedade, devido ao estresse. Que mais? Cefaleia, dores de cabeça diárias e constantes. E enfim, olha aí, fibromialgia. A gente vai falar um pouquinho sobre ela hoje, hein? Acompanha a gente aí. Bom, e toda vez que eu prometo, o engraçado é isso, toda vez que eu prometo para pessoas que chegam no meu direct e me perguntam algumas dicas, algumas coisas, eu prometo uma transformação de vida para elas, para essas pessoas aí. E muita gente já pensou ou pensa, isso é mentira, isso é picaretagem, duvido. Então eu pensei, por que não chamar alguém que participou dessa jornada para trazer um testemunho para nós, para trazer o seu depoimento para nós? Aí eu vou chamar ela aqui, vamos só aguardar mais um tempinho. E hoje nós estaremos com a Tina. Tina, você fala de onde? Barra Velha, Santa Catarina. Como é que tá aí? Tá frio? Tá muito frio? Tá muito calor? Como é que tá aí? Hoje está bem calor. Mas geralmente é frio, né? Geralmente, mas ultimamente está bem calor. Já estamos na primavera, já quase no verão, Ótimo. então o inverno já passou. Vamos lá, Tina. Eu vou fazer algumas perguntas para você, até para as pessoas que estiverem assistindo a gente poder entender um pouco mais do que é a Jornada Saúde e Vida, do que é esse projeto, tá bom? Então, eu quero saber de você, assim, conta pra gente, Tina, sobre a sua história de dor. Há quanto tempo você sente dor? Como que essas dores começaram? Conta pra nós aí. Bom, eu sinto dores há mais ou menos uns 20 anos, mais ou menos há 20 anos atrás. Começou ali dos ombros até a lombar. Mais ou menos ali no ano de 2006. É, não sei se você conhece como Marinex, aquelas formas de vidro. Ela caiu no meu joelho esquerdo. Então, desse episódio, as dores no joelho são bastantes. Eu não consigo ficar muito tempo de pé. Não, caminhadas assim, de mais ou menos uns 30 minutos era tortura, porque doía bastante. Já fiz várias fisioterapias, uso constante de relaxante muscular. Então, assim, o histórico de dores aí é bem longo, bem comprido. E usando esses medicamentos, Tina, você sentia melhora? Te ajudava em alguma coisa? Honestamente, não, porque dava bastante dor de estômago. Então, não compensava de nada. Dava ali aquela pausa, aquela, aquele relaxava um pouco as dores, mas depois voltava novamente. Aqui em Sim. casa o pessoal já me conhece como dorme cansada e acorda exausta.
porque os relaxantes não ajudavam. Entendi. E conta pra nós, Tina, se você sofre com ansiedade, depressão, estresse, se você já teve algum trauma, se você não quiser contar esse trauma, não precisa, tá? É só por motivo de curiosidade, caso você queira ou não, tá bom? Conta pra nós aí. Sobre o trauma, eu prefiro não tocar no assunto, tá bom? Ok. E em 2020, novembro de 2020, eu fui diagnosticada com depressão e ansiedade. Sim. Daí me mandaram fazer bastante acompanhamentos, só que eu não fui. Eu não fui não por preconceitos, mas eu não fui por vergonha, por insegurança e muito desconforto da minha parte. Então eu preferi não fazer nenhum acompanhamento. Então eu fui tentando me curar em casa, Sim. mas eu sempre me apeguei mais na minha fé. Então eu preferi não ir adiante. Claro, não tenho nada contra quem vai no psicólogo. Eu já não me sinto confortável, porque para mim é muito estranho você falar sobre o que você não quer falar para pessoas que você não conhece. Eu já sou muito presa a essas coisas, Sim, entende? entendo. Pessoal que está nos assistindo aí, se você sofre com depressão, ansiedade, estresse, deixe aí nos seus comentários, tá? Senta o dedo aí no coração aí para o vídeo, a nossa live, ser distribuída para mais e mais pessoas, tá bom? Vamos lá. Tina, o que você achava? Qual foi o seu sentimento quando você iniciou a jornada? Você estava muito crente, estava descrente? O que foi essa jornada para você? Bom, quando eu entrei em contato contigo e você falou sobre o projeto, eu não botei muita confiança. Eu comecei a fazer descrente. Sim, Por quê? Porque era um método que eu não conhecia. Então, na minha cabeça, eu dizia, bah, mas e se não der certo? Se for só mais um? Aí eu comecei mesmo assim, só que na insegurança. Eu pensei, por que não? Por que não dar um votinho que seja assim de confiança para a gente começar? Porque eu pensei, quem sabe assim, esse método que eu não conheço me ajuda a resolver a questão das dores, não só física, mas emocionais também. sim, sim. Então você entrou no método descrente, né? E dando um passo de coragem, você foi de cabeça e hoje, como é que você se encontra? Honestamente, Sim, eu tô bem legal. Eu tô, assim, eu me sinto de uma maneira diferente. Eu sou sim, uma pessoa bem fechada, eu não gosto muito de expor o que eu sinto. Só que só de eu conseguir fazer coisas que eu não conseguia, é o céu, é magnífico. entendi. Sim, Porque uma caminhada de 30 minutos era horrível. Doía tudo, as costas, o joelho, doía tudo. Então, hoje em dia, eu consegui fazer coisas que eu não conseguia, para mim já é espetacular, sim, entende? entendi. Bom, tem pessoas que desconhecem o que é uma dor crônica. A dor crônica são dores que não passam, dores de longa data. Pessoas oncológicas também, eu vi que teve aqui nos comentários que uma pessoa sofre crise de depressão e ansiedade e é uma paciente oncológica. E até o tratamento de oncologia também pode resultar em uma dor crônica. Então, Tina, eu estou aqui com seus questionários aqui. De tempos em tempos a gente fazia um relatório, né? Lembra? Sim. E a gente fazia um questionário para até obter níveis de pontuações. Eu estou aqui com algumas. A primeira, você diria assim que seu quadro de dor era 10, né? Chegava a E ser não era 10. mentira, era mesmo? Então, estou com o seu primeiro questionário aqui,
né, com nível de dor 10. Então, com o passar do tempo, nesse período desse projeto, da Jornada Saúde e Vida, estou aqui com um questionário aqui que a gente foi reduzindo, conseguindo reduzir os níveis de dor. Aí teve uma hora que você chegou a 57, né, 5,8. Teve outro questionário que a gente foi reduzindo aqui para 4 pontos. E teve outro questionário que a gente conseguiu finalizar a jornada com o nível de dor 2. Até eu brinquei com você, resultado satisfatório. Saúde 8, dor 2. E o que você achou, Tina, sobre esses questionários aí que a gente fez? Eu me surpreendi. Porque se eu pudesse, no início, se eu pudesse colocar dor 11, eu colocaria. Porque era uma dor, assim, constante que não passava nunca. Então, conforme eu fui fazendo os exercícios que tu ia propondo, não nego que foi difícil. Foi muito difícil. Sim. Porque a minha cabeça dizia, a gente não consegue, a gente não aguenta. Só que aí a tua motivação diária, esse jeitinho que você via falando, o que eu comecei com 2 motivações. Eu tinha colocado 2 motivações quando a gente começou. Posso falar elas? Pode falar. Eu comecei com 2 motivações. A primeira foi para resolver as dores, que eu sentia bastante. E a segunda motivação era que eu queria ter mais disposição e força física para poder acompanhar o meu filho nos jogos. Sim. E porque ele tem uma rotina de treinos e jogos muito intensa. Então, para mim, ter que tomar 2 comprimidos, porque a dor estava muito grande, de estar indo, e a coluna já estava arrebentada, o joelho bichado já não aguentava. E para não ser aquela mãe que depois se arrepende, então eu ia já na força de Deus. Então, eu coloquei essas 2 motivações para começar o projeto, começar a jornada. Então, era isso que me motivava a não parar. Era isso que me motivava para vamos continuar. E eu me surpreendi, porque conforme cada exercício que eu ia fazendo, e eu consegui! Então, isso para mim já era satisfatório. Claro, tem pessoas que acham isso umas coisas tão pequenininhas, mas para mim era grandioso, era como se eu tivesse conquistado a Copa, entende? Então, para mim, de conseguir fazer um exercício e ver que o joelho não doeu, a coluna não estava doendo e que eu estava conseguindo caminhar um pouco mais, 30, 40 minutos, então isso, e não estava sentindo a coluna doer, então, joia! Isso é ótimo. Bom, eu todo dia mostrava para vocês, né, para as minhas alunas e alunos, que primeiro entra a motivação e depois entra isso aqui, ó, esse quadro aqui, ó, atitude, execução, perfeito, depois a disciplina e depois manter o foco. Então, esses quadros para mim faz muito sentido hoje, porque é isso que te leva a conquistar aquilo que você tanto almeja. No caso, ir aos treinos do seu filho, participar dessas atividades com ele. Entendeu? Eu acho que está soltando algum áudio aí do lado de fora aí. Tina? É as minhas gatinhas que estão miando. Ignora. Tá. Então vamos lá. Você era uma pessoa que fazia atividade física, Tina? Ou não fazia? O máximo do máximo era só a caminhada. Só caminhada. E eu ia na força do ódio, porque doía bastante a coluna. Então, tudo que eu fazia era só aquelas caminhadas ali de 20 minutos. Aí eu já não aguentava e eu vinha embora. Vinha já me arrastando. Aí chegava em casa tomando relaxante muscular e já ia sentar. Não sei se valia isso aí não, mas era o que eu chamo de atividade. Tá, e hoje você continua fazendo as tarefas, as disciplinas? Como é que está o seu desempenho? E hoje você continua fazendo as tarefas, as disciplinas? Os exercícios eu continuo fazendo. Sim.
Porque se ajudou na melhora, então, para que arriscar sentir dor de novo? Então eu continuo. E em questão da gestão das emoções, Tina? Porque hoje a gente sabe que as dores, muitas vezes, são causadas pela falta da gestão emocional. Como é que você se encontra hoje através disso? Hoje assim, eu posso dizer que eu consegui colocar no papel, colocar para fora coisas que eu guardava para mim. Eu deixava sempre guardado. Emoções e situações que eu preferia não expor. Eu Sim. preferia deixar sempre guardado. Só que eu fui percebendo com o passar dos anos, e ó, que eu já estou bem velha, então eu preferia deixar eles guardados, só que eu percebi que estava fazendo mal para mim mesma. Então, conforme a gente foi conversando e você falava o que tinha que fazer, eu precisava fazer, escreva e faz aquelas coisas, tudinho que você disse, então eu escrevia, só que imediatamente eu já tacava fogo. Porque era como se eu estivesse queimando o que estava no meu Sim, coração, joga fora. sim, E sobre a depressão e a ansiedade, eu te digo com firmeza, eu me sinto muito melhor. ótimo. Aquelas tristezas que eu não tinha vontade de levantar. Eu só levantava porque a minha motivação maior, que era o meu filho, então eu tinha que fazer por ele, eu tinha que levantar por ele. Eu não podia me deixar, hoje eu não tô legal. Só que eu não podia fazer isso. E, e honestamente, o meu emocional se encontra bem melhor. Porque Ótimo. há 2 meses atrás, digamos, eu estava com o emocional todo destruído. E E, isso, e e isso resulta assim até o agravo das dores, né? O agravo das dores, aparecimento das dores, queda de cabelo, aquelas bolhas que eclodem no corpo, que mais? Aquela roxidão no corpo. Mas então, se assim, fator emocional é uma questão que acaba piorando a situação de quem sofre com dores crônicas. e assim, queda de cabelo tinha bastante, né? Bastante. E as alergias e essas coisas. E Sim, as palpitações, que do nada tinha palpitação, porque eu sabia que era conforme o emocional que estava estragado. Então, conforme fomos trabalhando isso, não só me ajudou nas dores físicas, mas nas dores emocionais também. sim, sim, isso é importante. Agora, Tina, conta pra mim assim, e para quem está nos assistindo assim, quais foram os erros e acertos que você acredita que você cometeu no processo e que você pode ajudar outras pessoas com esses erros e acertos? Acredito que o erro foi em pensar em desistir no segundo dia. O grande erro foi esse. Sim. Porque, por mais simples que foi o exercício que você passava, para mim, no meu corpo doía. Uhum. Então, só fazer aquele simples movimento já doía. E a minha cabeça dizia: para, não vai dar certo, não vamos conseguir. Eu acredito que o erro foi ter pensado assim, tanto que me causava bastante irritação, porque Sim. eu sentia as dores, não conseguia fazer o exercício direito, tanto que eu tive que repetir várias e várias vezes para filmar um negocinho de nada, porque doía bastante, então tinha que repetir, fazer de novo, e isso me dava muita irritação. Só que acredito que o meu acerto foi ter persistido, Sim. Isso é ótimo. foi ter colocado na mente a motivação pelo que eu comecei, a motivação de curar das dores, a motivação de querer estar saudável para poder Ótimo. acompanhar o meu guri nas coisas que ele faz e para me tentar me sentir um pouco melhor, Sim, entende? sim.
Acredito que o meu acerto foi não desistir. Ótimo. Esse foi o meu acerto. Eu falei que Isso. iria até o final Isso e é eu importante. consegui. Eu consegui. E Eu muita gente, consegui. e muita gente desistiu do projeto Saúde e Vida, Porque não é fácil. porque não é fácil. Só quem está dentro que sabe o que está passando, né? Porque não é somente exercício, são algumas tarefas que a gente pensa que são tarefas fáceis, bobas, porém leva a crer que é muito mais embaixo, né? Então, gente, Tina, eu costumo dizer o seguinte para os meus pacientes: no início tudo é difícil, no início tudo causa medo, causa espanto. No início, quando você não tem o hábito de fazer atividade física, primeiro dia é muita dor, segundo dia é muita dor também. Mas no terceiro É. dia, no quarto dia, as dores vão aliviando, vão melhorando, e aí você já vai percebendo algo diferente, você vai conseguindo fazer mais coisas que você tinha incapacidade, e com isso o resultado vem e você conseguiu observar. Eu observei que comecei a ter um pouco mais de conseguir fazer as coisas. Eu não achei a palavra, Sim, mas eu consegui fazer mais coisas que eu não conseguia, entende? Os exercícios que eu achava muito difícil, então eu comecei a fazer e não ficou ótimo. tão difícil Isso, assim. isso, ótimo. O joelho que estava bichado, não sinto mais ele doer tanto, consigo. Os analgésicos, os remédios para dores, já não tomo mais, então já não tem mais dor de Ótimo. estômago, É isso então já aí. não tem mais. É isso aí. Conseguir caminhar um pouco mais adiante, ficar um pouco mais de pé, usar aquele salto que já tinha um tempo que não conseguia usar. Então, a coluna já não dói mais tanto. Então, assim, mais disposição, achei a palavra, mais Ótimo. Disposição. disposição para fazer as coisas. Já não acordo mais exausta e como acordava, porque ficava fadigada e o dia não rendia, porque passava o dia cansada, passava o dia irritada, e quando ia fazer as atividades, aí eu já estava brava porque eu não estava legal. Que o E dia não rendeu. conforme isso, não estava bom. Então, conforme a gente vai fazendo e os dias foram passando, e eu vi que eu fui progredindo um pouco Ótimo. mais, as dores diminuíram, então isso já foi me fazendo me sentir bem melhor, bem mais Ótimo. disposta. Aquelas dores nos ombros, não estava mais, a lombar não estava mais tão dolorida. Então, conforme fomos progredindo, eu vi que o que eu comecei descrente, na realidade, me ajudou bastante. Então, foi, foi ótimo. Conta para nós aqui, Tina, o que que as dores te impediam de fazer, né? As dores crônicas te limitavam, e hoje, se você consegue fazer o que você tanto queria fazer. É o que me limitavam. Por Ah, exemplo, sim. era acompanhar o Isaac, era muito difícil, porque tinha que ficar de pé. Muito Então, tempo em pé. ficando de pé, por mais que eu tava de tênis, mas a minha coluna estava doendo. Então, às vezes, eu tinha que encostar ali, se escorar em algum lugar para poder aguentar até o final do jogo. Às Sim. vezes, a gente vai em lugar que o campo não tem um lugar para sentar, então já ficava aquela coisa ruim. Tinha que ficar dentro do carro, porque as pernas ficavam doendo, os pés ficavam muito inchados, e aquela locomoção de correr, misericórdia, aí já não dava, né? Já não dava para estar correndo, já não dava para dar uns pulinhos, né? Hoje já demos uns pulinhos já. É porque eu fiquei Ótimo. feliz. Já demos uns pulinhos. Então, assim, ficar muito abaixado, ficar de a gente chama de cocoras, né? Ficar Sim. ali, então isso aí já não dava, porque o joelho doía. Hoje já estamos legal, entendeu? Ótimo. Quais as regiões do seu corpo, Tina, que você sentia fortes dores? Nos ombros e na lombar.
Ombros e lombar. Esse é o principal fator, o principal local. Sim, E hoje, ombros e como é que... lombar. E hoje, qual nota que você daria? No início era 10, né? Questão de dor era 10. E hoje, qual nota que você daria de 0 a 10? De 0 a 10, É. eu dou 0,1. Porque ainda tem uma lasquinha de dor ainda, né? Mas Não a é dor porque é hoje eu peguei um importante. pouquinho no pesado, mas esses dias Sim, tá bacana. ótimo. Que bom que eu pude ajudar, que o projeto Saúde e Vida pôde te ajudar também. E eu queria saber de você o seguinte, Tina. Defina para mim o que foi a jornada Saúde e Vida para você. Foi a melhor escolha que eu fiz para mim mesma, Sim, pensando em mim mesma. Foi a melhor escolha que eu fiz. Mesmo descrente e desacreditada no projeto, pois eu achei que não ia funcionar, achei que era só uma conversa bonitinha que você contou, só que conforme foi passando, eu percebi que era muito mais do que só um projeto. sim, Foi uma motivação de vida, uma ótimo. motivação para uma vida melhor, ser mais saudável, ser um pouco mais feliz, ser um pouco menos mal-humorada, rabugenta, que eu tava demais. E foi uma porta que se abriu para que eu pudesse enxergar não só o meu quadrado, mas o mundo lá fora para fazer caminhadas mais extensas, mais exercícios e poder me sentir melhor. As Isso, curas interiores é que foi o maior progresso que eu ótimo. tive. Isso. Honestamente, foi o maior progresso. Porque eu não tenho mais que me preocupar em estar me sentindo mal em público, que é uma coisa que eu não gosto muito. Só que a cura interna foi a melhor coisa que eu conquistei no projeto. Ótimo. Eu costumo dizer para meus pacientes, né, que os três pilares para a qualidade de vida são três: a qualidade física, a saúde mental e a saúde espiritual. A saúde física, por quê? Porque a gente tem que trabalhar o nosso corpo, a gente tem que exercitar, é um pecado deixar o nosso corpo parado. A saúde mental, porque a gente tem que saber gerir as nossas emoções, porque senão as nossas emoções tomam o controle. Ela toma a rédea e nos coloca numa cadeia. E a questão espiritual, porque você precisa exercer sua fé, a gente precisa confiar em alguma coisa, a gente precisa confiar, acreditar, principalmente no Criador, e entregar tudo nas mãos dele, né, de Correto. Deus. O que você acha sobre esses três pilares aí também? Para mim, são extremamente importantes. Porque se falta um, aí a outra parte desaba. É Né? verdade. São importantes porque se a gente consegue unir eles, a gente consegue fazer uma base bem sólida, entende? Eu Verdade. acredito que é importante a gente aprender a lidar com eles, né? Porque se o nosso espiritual não estiver bom, acredito que os outros pilares também não vão estar bons. E É se os verdade. outros também não estão bom, ou seja, todos se complementam. Pelo Tem menos é o meu que, pensamento. tem que igualar as três, né? Saúde física, saúde mental, saúde espiritual, porque, como você também diz, faltando um, você não tem uma sustentação, você não tem uma base, e isso Sim. pode vir a ruir, né? E daqui em diante, o que você pensa em fazer? Você já se inscreveu na academia? O que você pensa daqui para frente, Tina? Após a participação da Jornada Saúde e Vida. Eu pretendo continuar com os exercícios que eu já estou fazendo, né? Sim. Pretendo continuar. Na academia eu ainda estou pensando, Ah. porque tem muita gente e eu não gosto de estar onde tem muita gente. Mas isso aí eu dou um jeitinho, né? É melhor caminhar na rua, sim? Melhor ficar na rua. Eu vi que você postava você praticando atividade, seu filho. Teve mais alguém que praticava também, Tina? Alguém que você pôde Eu, motivar? o, o Isaac,
o Fabiano, que é meu esposo, fazia também. Sim. E o meu pai, que está lá em Sério? Itajaí, ele começou a fazer alguns exercícios por causa do joelho dele. Sim, Ele estourou umas 2 veias no joelho, né? sim. Daí ele ficou com muita dificuldade, estava sentindo bastante dores. E aí eu mostrei a sua página, mostrei o seu Instagram para ele, Sim. e ele pegou uns exercícios lá e ficou fazendo, Ótimo. né? E ele Aí teve um já deu uma boa benefício, ajudada. ajudou muito ele, né? Ajudou. Em questão de dor, joelho. Sim, porque ele estava sentindo bastante dores, né? E aí pagar um fisioterapeuta para ele agora estava fora de questão. Sim, sim. Então, fui mostrando o teu trabalho para ele e ele começou a fazer os exercícios. Eu acho que essa é a maior missão, né, Tina? Quando a gente encontra o nosso propósito e através desse propósito a gente possa entregar, distribuir para muito mais pessoas, né? Não só guardar para você, não só você ter aquele conhecimento e guardar, mas eu acho que o propósito maior é você adquirir e espalhar, não é mesmo? Ah, gurizão, o que é bom a gente compartilha, né? O que é bom a gente compartilha. E Bom, eu sou ah, muito agradecida por ah, apresentar o projeto. Sou sim, agradecido por não ter desistido da minha pessoa, amém. por todos os dias me motivar, por todos os dias, mesmo eu não querendo, mas eu fiz e me ajudou bastante. Ajudou-me em situações que agora eu pretendo não compartilhar contigo. Depois a gente Sim, conversa. sim. Mas foi situações assim que me ajudou bastante. Então, eu só tenho que agradecer pelo profissional que diferenciado que tu é, por ter me ajudado em questões que eu achava que eu não ia conseguir, mas me ajudou. Eu só tenho que te Sim. agradecer. Bom, eu que tenho a agradecer pela sua participação aqui, com seu depoimento, para a galera que tem dúvidas sobre a jornada Saúde e Vida, e falar assim que você pode contar comigo para o que der e vier, viu? E tamo junto. Bah, gurizão, eu desejo muita sorte, sucesso, que as pessoas possam pegar aqui o que a gente está falando. Eu sou besta e eu fico emocionada, porque foi algo grandioso, pessoal, entende? Sim, Então, eu digo para as pessoas, não tenham receio, façam, porque você encontra coisas, né, que você já guardou, mas conforme você vai fazendo o projeto, você se sente bem botando para fora. Os exercícios realmente são bons. Então, assim, a gente aprende a querer ser saudável, a gente é, aprende a curar a mente, o coração, as emoções, que são importantes. é Então, verdade. eu só agradeço demais, demais mesmo. Só tenho que agradecer mesmo, entende? Valeu. Bom, Tina, obrigado A pela sua gente é besta. participação, pelo seu depoimento, pela sua inspiração e tamo junto aí. Mas precisar, eu tô aqui. E tamo junto. Valeu, Tina. Obrigado aí e até mais, viu? Pode contar Até comigo. mais, gurizão. Tchau, Sucesso. tchau. Tchau, Valeu. Tchau, tchau. tchau.